O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 59 do nosso podcast. Estamos lendo a primeira parte do nosso catecismo, denominado Profissão de Fé, na segunda sessão chamada Os Símbolos da Fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Terceiro, Filho único de Deus. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e a seus reis. Significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e sua criatura relações de uma intimidade especial. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal destes textos, que ele ultrapasse o nível humano. Os que designaram Jesus como Messias de Israel talvez não tenham tido a intenção de dizer mais do que isto. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Paralelamente, Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho para Damasco: Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou, por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Imediatamente nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Atos, capítulo 9, versículo 20. Este será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do Sinédrio, a pergunta de seus acusadores: Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós dizeis que eu sou. Lucas, capítulo 22, versículo 70. Já bem antes, ele se designara como o Filho, que conhece o Pai, e é diferente dos servos que Deus enviou anteriormente a seu povo, superior aos próprios anjos. Distinguiu sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes: Portanto, orai desta maneira: Pai nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 9. E sublinhou esta distinção: Meu Pai e vosso Pai. João, capítulo 20, versículo 17. Os evangelhos narram em dois momentos solenes: o batismo e a transfiguração de Cristo. A voz do Pai a designá-lo como seu Filho bem-amado. Jesus designa a si mesmo como o Filho único de Deus.
João capítulo 3, versículo 16, e afirma com este título sua pré-existência eterna. Exige a fé em nome do Filho único de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. Pois somente no mistério pascal, o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. É depois de sua ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder de sua humanidade glorificada. Estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Para o comentário adicional de hoje, vamos ouvir a mensagem do Ângelus do Papa Bento XVI por ocasião da festa do batismo do Senhor. Praça de São Pedro, domingo, 8 de janeiro de 2012. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Esta manhã conferi o sacramento do batismo a 16 crianças e por isso gostaria de propor uma breve reflexão acerca do nosso ser filhos de Deus, mas antes de tudo pelo nosso ser simplesmente filhos. Esta é a condição fundamental que todos temos em comum. Nem todos somos pais, mas todos certamente somos filhos. Vir ao mundo nunca é uma escolha. Não nos é perguntado se queremos nascer. Mas durante a vida, podemos amadurecer uma atitude livre em relação à própria vida. Podemos acolhê-la como um dom e, num certo sentido, tornar-nos o que já somos, tornar-nos filhos. Esta passagem assinala uma mudança de maturidade no nosso ser e na nossa relação com nossos pais, que se enche de reconhecimento. É uma passagem que nos torna capazes de ser, por nossa vez, pais, não biologicamente, mas moralmente. Também em relação a Deus, todos somos filhos. Deus está na origem da existência de cada criatura, e é Pai de modo singular de cada ser humano. Tem com ele ou com ela uma relação única, pessoal. Cada um de nós é querido, é amado por Deus. E também nesta relação com Deus nós podemos, por assim dizer, renascer, ou seja, tornamo-nos aquilo que somos. Isto acontece através da fé, através de um sim profundo e pessoal a Deus como origem e fundamento da minha existência. Com este sim, eu aceito a vida como o dom do Pai que está no céu. Um Pai que não vejo, mas no qual acredito e que sinto profundamente no coração que é Pai meu e de todos os meus irmãos em humanidade, um Pai imensamente bom e fiel. Sobre o que se baseia esta fé em Deus Pai? Baseia-se em Jesus Cristo. A sua pessoa e a sua história revelam-nos o Pai, fazem com que o conheçamos, na medida do possível neste mundo. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, permite renascer do alto, ou seja, de Deus que é amor, conforme João, capítulo 3, versículo 3. Diz São João a propósito de Jesus: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. É este o sentido do sacramento do batismo. É um novo nascimento, que se realiza graças ao Espírito Santo no seio da Igreja. Estimados amigos,
Esse domingo do batismo do Senhor conclui o tempo do Natal. Demos graças a Deus por este grande mistério, que é fonte de regeneração para a Igreja e para o mundo inteiro. Deus fez-se filho do homem, para que o homem se torne filho de Deus. Por isso, renovemos a alegria de ser filhos, como homens e como cristãos, nascidos do amor de um pai e de uma mãe, e renascidos do amor de Deus mediante o batismo. A Virgem Maria, Mãe de Cristo e de todos os que creem nele, pedimos que nos ajudem a viver realmente como filhos de Deus, não com palavras, mas como ações. Escreve ainda São João: o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como ele nos amou. 1 João, capítulo 3, versículo 23. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!